Voltei aqui. Voltei, é porque eu estava fazendo vídeo pelo celular e o WhatsApp não para e estava atrapalhando. Então, hoje o tema é dia de prisão, Atos capítulo 12, versículo 1 em diante. Atos capítulo 12, versículo 1 fala assim, ó, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Às vezes alguém lançou mão de você, lançou mão, né, em você, para te maltratar, né, para destruir a sua vida, destruir com palavras, fazendo o papel do próprio Herodes na sua vida, te perseguindo, te caluniando, desejando mal para você. Aí você fala assim, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Por que que isso está acontecendo justamente comigo? Pedro, antes dele ser lançado na prisão, no cárcere, no sermão dele, converteu 3.000 almas. Então aqui Herodes, ele começa a fazer, criar essa situação de maltratar a igreja. Às vezes você é maltratado, mas não fica triste por isso. É porque você tem uma grande obra para fazer ainda, tem muita coisa para você fazer na vida espiritual e também na vida física. No versículo 2 está assim, ó, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3, vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pão ázimos. Então, o que acontece? Os próprios judeus estavam agradando da situação que estava acontecendo ali com os cristãos ali naquela época. Então, às vezes, tem pessoas que estão alegre, está satisfeito, está cheio de alegria pela situação que você possa estar vivendo, pela situação que você está vivendo, e às vezes isso te abate, mas não fique abatido por causa disso, não fica triste por causa disso, não desiste porque você está revestido com o Espírito Santo. A palavra de Deus está impregnada em você. Então Herodes, querendo agradar o judeu e vendo que aquilo era bom, mandou prender a Pedro também. Então, às vezes, pessoas que andam com você, pessoas que estão do seu lado, e você está passando num momento tão difícil da sua vida, isso às vezes tem alegrado o coração deles. Mas aquele que tem um chamado, aquele que tem a marca da promessa, ele não escolhe o caminho para caminhar, vamos ver isso. Então, memoriza bem nesses versículos que nós vamos estar lendo. E esse Herodes, ele era neto daquele Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista. O imperador Nero colocou ele como rei nesta ocasião. Aí lá no versículo 4, está escrito assim, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-os a 4 grupos de 4 soldados para o guardarem, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só para você ver, um homem só precisou de 16 homens treinados para matar, treinados para defender a sua província, o seu país, treinados para defender o rei. Precisou de 16 soldados para guardar um homem, um servo de Deus, um líder, uma pessoa a qual Deus o enviou para fazer esta obra. E às vezes você está cercado de várias pessoas que não querem ver seu crescimento. Às vezes você está cercado por várias pessoas esperando o seu tombo, esperando a sua derrota, esperando a sua destruição. Às vezes você está numa situação tão difícil e você não vê saída. Às vezes você está até mesmo desmotivado. Mas lá no versículo 5, está escrito assim, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Às vezes você acha que está sozinho, mas tem uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro que está intercedendo por você, que está orando por você. Tem uma igreja clamando por você, que não está falando do grupo de intercessão da igreja. Aqui não está falando das pessoas que às vezes vão um monte, não, aqui está falando de pessoas, a igreja somos nós, a igreja ela é uma só. A situação que você está vivendo, então tem uma igreja que intercede por você a Deus. Então, dias de prisão,
Você pode estar passando por esse momento, por esses dias de prisão, mas está aí, não desanima e não desiste. A perseguição da igreja é desde aquela época, e nos dias de hoje estamos sendo perseguidos. Estamos sendo perseguidos pelos religiosos, estamos sendo perseguidos pela a política, estamos sendo perseguidos por todos os lados. Eu não estou aqui falando só de uma igreja, eu estou falando de todos que servem ao Senhor, de todos vocês que estão aí do outro lado da tela aí. Então, dia de prisão, às vezes seu dia está mal. A sua prisão só você sabe que você está enfrentando. Mas assim que entra a prisão, vem também o livramento do Senhor. Vem também a promessa do Senhor para guardar, te proteger. Vem, o céu se abre sobre a sua vida. Então, não olha para esse momento aí dentro da sua casa, às vezes está faltando tudo, às vezes está faltando harmonia, está faltando alegria, está faltando amor, está faltando tanta coisa que é uma prisão. Então você não pode desistir, porque tem uma igreja na face da terra que está intercedendo por você, que está intercedendo por mim. Herodes quer alegrar a multidão. Às vezes tem Herodes na sua vida que quer usar você para alegrar as pessoas, falando mal, levantando contra você, desejando que suas coisas dêem errado. Mas isso não significa nada quando você está na fé. Quando nós estamos na fé, quando nós estamos na visão. Aí lá no versículo 6, fala assim: na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo dentre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Você vê que Pedro estava dentro da prisão ali nesse momento, com 2 soldados ligados a eles com 2 algemas, assim, algo prendendo as mãos de Pedro, ligado uma corrente, ligado nesse soldado. Então, essa corrente representa também o pensamento de uma pessoa quando ela está numa situação difícil. Essa prisão, essas algemas, é o próprio pensamento do ser humano. Aquele pensamento que ele não é capaz, aquele pensamento que ele não vai conseguir, aquele pensamento que as coisas não vão dar certo. Nós ouvimos muito falar de histórias, né? Por exemplo, do elefante, que o elefante é um animal forte, mas ele é preso com uma corrente. Qual corrente que está te prendendo? Qual algemas que estão te prendendo? Nesse momento que você está enfrentando, você fala assim: olha, eu faço a obra de Deus, eu faço a vontade de Deus, por que eu estou enfrentando a prisão? Estevão, cheio do Espírito Santo, foi morto a pedrada. Pedro foi parar na prisão. Paulo enfrentou várias prisões. Paulo repreendeu um espírito de adivinhação de uma moça, e Paulo e Silas foram presos, porque eles levaram a liberdade, a salvação àquela moça através da palavra do Senhor, através do poder do Espírito Santo. Então, essas correntes representam a situação que a pessoa vive, que ela não acredita que ela é capaz, ela não acredita que ela nasceu para ser feliz, ela não acredita em mais nada, ela se entrega. Rebenta essas correntes que te prendem, a corrente religiosa, a corrente de pensamento, a corrente de autodestruição. E mediante as dificuldades, e mediante a opressão, essas correntes elas vão surgindo na vida da pessoa, demonstrando que a pessoa não vai conseguir. Mas Deus não falou isso com você, que você não vai conseguir. Deus não demonstrou isso para você. Você vê um homem cheio do poder do Espírito Santo, 16 soldados para o vigiar, para impedir que ele viesse fugir. E Pedro era um líder espiritual. Pedro representava a igreja ali naquele lugar. Pedro era uma pessoa que levava ali a palavra do Senhor. Então Herodes queria dar essa festa, derrubando um líder, derrubando a Pedro. Às vezes muitas pessoas querem dar uma festa em cima de você, levantando contra a sua vida, acorrentando, algemando você com palavras negativas, com palavras de destruição, com palavras que fecham as portas, palavra que fecha a visão da pessoa, mas as portas que fecham devido às perseguições,
As portas que se fecham devido a situações difíceis, Deus, ele abre ela, e Guria mesmo, nós vamos estar vendo isso aqui. Então, não fique paralisado, não fique chateado, porque dia de prisão é dia também do poder de Deus. O dia de prisão na sua vida é o dia que Deus vai operar grandes maravilhas e sinais na sua vida, através de você. Lá no versículo 7, fala assim a palavra: de repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Quer dizer, o Senhor enviou um anjo ali. Aqui nesse versículo acima está falando um anjo. No versículo abaixo nós vamos dizer que está falando assim: o anjo. E esse anjo dá a entender que é o próprio Senhor. O Senhor, quando ele aparece na vida do ser humano, na nossa vida, na vida de uma pessoa, é para tirar todas aquelas correntes, toda aquela prisão espiritual, a prisão física, a prisão intelectual. Às vezes a pessoa fala assim que ama a Deus, a pessoa fala que tem fé em Deus, mas nos momentos difíceis da vida, ela se levanta, no lugar dela levantar um clamor, ela levanta a murmuração, ela levanta a reclamação, ela levanta a palavras de destruição. Então nós não temos que levantar essas palavras de destruição, nós temos que levantar um clamor, porque a igreja está orando por você. Nos momentos difíceis que você enfrenta, que você passa, a prisão que você enfrenta, que só você sabe, tem uma igreja intercedendo pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Tem uma igreja que intercede por você, uma igreja corajosa, não uma igreja covarde, mas aquela igreja que não escolhe o caminho, aquela igreja que não, quando eu falo escolhe o caminho, eu vou explicar isso, que às vezes a pessoa quer tudo um caminho fácil, e o caminho da obra, o caminho das coisas de Deus não são caminhos fáceis, não são caminhos fáceis. Eu estou aqui cheio da graça do Senhor e as coisas ruins estão acontecendo comigo, meu irmão. Isso não é para você desanimar. Você está sendo treinado para batalhas maiores. Você está sendo ensinado para coisas maiores. Você está sendo orientado, você está sendo restaurado para coisas maiores na sua vida. Como vamos alcançar coisas maiores? Como vamos desenvolver? Como nós vamos progredir se nós não formos treinados para uma grande batalha, para uma grande vitória, se nós não entender a vontade desse Deus maravilhoso que te chamou pelo nome, que escolheu você? Não foi qualquer um que te chamou, não foi qualquer um que te escolheu. Quem te chamou e quem te escolheu chama-se o Deus de Israel, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Então o anjo tocou-lhe de Pedro e falou assim: olha, levanta, depressa. A vinda do Senhor Jesus está próxima. O Senhor ele tem pressa de buscar a igreja dele. E nós temos que ter pressa de entender a vontade dele, não a nossa vontade. Às vezes as pessoas querem servir a Deus conforme a vontade dela. Eu só vou servir a Deus se Deus fizer isso para mim. Eu só vou servir a Deus se for do meu jeito. Meu irmão, do nosso jeito, não. Tem que ser do jeito do Senhor. Se você quer ter vitória na vida, se você quer que seu nome venha a ser lembrado, então faça a vontade de Deus, não a sua. Negue a si mesmo. Negue seus pensamentos negativos. Negue o eu, a razão, o autoritarismo. Negue a arrogância. Então, quando nós fazemos tudo isso, eu estou falando para mim também, quando nós fazemos tudo isso, aí nós vimos o agir de Deus. Nós vimos a força, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra. Igual lá em João capítulo 15 fala que nós somos limpos pela palavra. Nós não somos limpos pela nossa maneira de pensar e de ser. Nós somos limpos pela palavra do Senhor. Aquilo que cabe a nós fazer, nós vamos fazer. Aquilo que cabe a Deus fazer, Ele que faz por nós. É Ele que vai na nossa frente. Pedro dentro da prisão, ele viu o próprio Senhor vai dentro da prisão. O próprio Deus vai aonde que você estiver. O próprio Deus, Ele apresenta para você na situação que você se encontra. Ele não exige muito, Ele só fala assim, olha, basta que crer que será curado. Basta crer que será salvo. Então, voltando aqui em Atos capítulo 12, memoriza bem essa palavra.
Frisa bem esses versículos, estuda aí na sua casa. Atos capítulo 12, versículo 7. De repente, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz. A primeira coisa, quando você está na prisão, a luz do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida. Assim como Moisés desceu do monte com o rosto todo iluminado, brilhando pela glória do Senhor. A prisão que você se encontra, a luz do Deus Todo-Poderoso vai resplandecer sobre a sua vida. Não tem demônio, não tem trevas, não tem perseguição, não tem capeta nenhum que vai paralisar a sua vida. Porque o que Deus tem para você fazer, você só vai parar quando você terminar. Aquilo que você não terminou ainda, que Deus colocou nas suas mãos, não tem ninguém que vai paralisar você. Basta você crer e acreditar na palavra do Senhor. Acreditar nas promessas do Senhor. Quando você acredita, meu irmão, você se torna uma pessoa do sobrenatural. Uma pessoa que vai fazer as coisas acontecer em nome de Jesus. Não se esqueça disso. Tudo em nome de Jesus. Seja forte, seja valente, seja corajoso, seja determinado, não seja fresco, não seja manhoso. Enfrente as lutas de cabeça erguida. Tenha garra, tenha fibra, acredita na palavra do Senhor. Quando o Senhor chamou Josué, ele falou: Josué, tenha bom ânimo. Josué, esforça-te. Josué, seja corajoso. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer um povo que fica reclamando o dia inteiro, um povo que muitas das vezes não está tendo gratidão para com Deus. Não está tendo gratidão pelas coisas que Deus tem feito. Tem te faltado alguma coisa? Você tem sabedoria, você tem saúde, você tem disposição para ir e vir. Então use essas ferramentas que Deus te deu. Então, o seu cárcere, o seu dia de prisão, Deus apresenta para você como luz, como bênção. Aquele que vai abrir as portas, aquele que vai tirar as correntes, aquele que vai tirar os ferrolhos, aquele que vai tirar as algemas que te prendem. Não importa se estão te vigiando, não importa se estão desejando mal para você, não me importa o território que você se encontra, seja no Brasil, seja no exterior, seja no deserto, seja no gelo, ou seja em lugares verdejantes, não importa aonde que você for, Deus vai resplandecer a glória dele sobre a sua vida, igual ele fez ainda, chamando ainda Abrão, ainda não tinha se tornado Abrão. Ele chegou para Ló e falou: olha, escolhe o lugar que você quer ir, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aonde que Abrão colocava as plantas dos pés, Deus abençoava a vida dele. Deus era com ele. Se você está nessa fé, Deus é com você. Você só precisa acreditar na palavra de Deus. Às vezes você se sente abandonado, mas quem não pode abandonar você chama assim o Deus de Israel. Voltando ao versículo 7 ainda. Aí fala... Versículo 7 fala: resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado. Fala que tocando a Pedro no lado. E o despertou. Então o Senhor está despertando você. Ele está despertando você para grandes bênçãos, para grandes coisas na sua vida. Desperta. Lá em Efésios, fala assim: desperta tu que dormes. Não dormes, desperta. Vamos lá, Efésios. Efésios, depois nós vamos voltar aqui em Atos. Lá no livro de Efésios. Capítulo 5, versículo 14. Fala assim, Efésios, capítulo 5, versículo 14, fala assim, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tá pegando a visão? Foi mais ou menos isso que dá a entender, poderia estar acontecendo com Pedro. Ele falou: Pedro, desperta. Então, o anjo fala assim: olha, ele toca no lado dele e o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então, você tem que levantar da posição que você encontra, que Deus ele tem pressa em usar você, ele tem pressa em mudar a sua história, ele tem pressa de arrebatar a igreja, ele está com pressa. O nosso Deus, ele não é um Deus lento, ele é um Deus de resposta.
Ele é um Deus que ele age onde que ninguém acha que vai acontecer um milagre, ele está fazendo um milagre. Então, na sua prisão que você se encontra aí agora, a luz do Senhor vai resplandecer na sua vida. A prisão da depressão, a prisão do vício, a prisão da perturbação. Qual prisão que você está enfrentando? Isso perante o Senhor, isso não é nada. Né? Essa prisão de Pedro, perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, não foi nada. Herodes queria agradar o povo judeu. E às vezes as pessoas querem agradar as pessoas arrebentando com a sua vida. Mas não fica triste, não. Fique de cabeça erguida. Seja forte. No versículo 7 ainda. Levanta depressa. E caíram-lhes as algemas das mãos. E caíram-lhe das mãos as algemas. Aquilo que te prende. Quando a luz do Senhor vem sobre a sua vida, cai tudo por terra. Cai tudo por terra aquilo que tenta destruir você. Aquele que tenta amarrar a sua vida. Às vezes tem pessoa que quer ser você, mas não adianta, meu irmão. Nós não podemos querer ser outra pessoa, nós temos que ser nós mesmos. Deus chamou cada um conforme a sua capacidade. Mas as prisões, nós não estamos livres dela. Nós vamos ser presos, mas Deus vem e nos resgata. Né? Nós não estamos livres das perseguições, mas o Senhor nos tira de todas as prisões que tentam nos prender. A prisão ali, né, Herodes mandou prender Pedro, achando que ia paralisar a obra de Deus. Achando que ia prender o evangelho. Aí você, pastor, você evangelista, você presbítero, você bispo, você mestre, você professora de escola infantil, você líder de jovem, adolescente, você levita. Às vezes você tá aí preso, está parado, então desperta. Não fica olhando para as dificuldades, não abaixa a cabeça, não. As pessoas que te põem como coitado, que elas não querem ver você crescer. Mas aquelas pessoas que te amassam, que te jogam você para cima, que te apertam, essas querem ver você crescer. Mas as pessoas que te olham como um coitadinho, não querem ver você crescer, não, meu irmão. Você não tem um ministério, você não tem chamado. Você também que trabalha aí nas empresas. Ah, a empresa está ruim, não está ruim não, meu irmão. Faça a diferença, você não está cheio da palavra? Você não está cheio da sabedoria? Vá lá e faça o melhor. Faça o nome de Deus ser exaltado. Faça o nome de Deus ser glorificado. Não fica aí olhando para a dificuldade. Não fica olhando aí que as coisas estão difíceis, não. Sai, pede a Deus para arrancar essas algemas que colocaram nas suas mãos. Arrancar essas correntes que colocaram na sua mente. Sabe? Vai lá e faz a diferença, vai lá e arrebenta com tudo, no bom sentido, arrebenta com tudo, quer dizer, na fé. Seja corajoso, seja forte, desperta. Para de andar com pessoas que é fraca, que não sabem onde que quer chegar. Só tira o seu foco. A criança infantil, vamos dizer assim, sabe? Voltando aqui em Atos capítulo 12, nós vamos entrar agora no versículo 8. Está escrito assim, disse-lhe o anjo, aqui já é o anjo. E esse anjo dá a entender que é o próprio Senhor. Disse-lhe o anjo, chega-te e calça as tuas sandálias. Por que calçar sandálias? O que é que fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 15? Calça a sandália do evangelho da paz. Calçar a sandália é anunciar as boas novas. Pedro estava descalço, aí o Senhor falou, Pedro, ainda não, você não terminou a obra que eu te pedi para fazer. Pedro estava descalço e falou, Pedro, não é o fim. Calça, e nós vamos ver isso aqui mais para frente. Calça sandálias e vai fazer aquilo a qual eu te enviei. Vai fazer minha obra. Vai anunciar as boas novas, vai anunciar o evangelho, vai curar os cegos, os coxos, os aleijados. Vai pregar a minha palavra. Vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ainda não tinha terminado a obra, porque como que Pedro ia andar descalço? Como que nós vamos andar descalço? Podemos até andar uma distância curta, calçado, nós vamos andar a distância longa. Então, aí voltando aqui no versículo 8, está escrito assim, disse-lhe o anjo, chega-te e calça a tua sandália. Calçar a sandália é andar no caminho da palavra, é caminhar.
você não vai escolher o terreno que você quer pregar a palavra, não. Se você é um servo, se você é uma pessoa que obedece, se você é uma pessoa que não olha para a luta, não olha para as dificuldades, aonde que você colocar esse pé seu aí, aonde que você colocar as plantas dos seus pés, não é bacana falar assim, aonde que eu vou colocar as plantas dos meus pés, o Senhor me dá por herança. Meu irmão, para querer o material é bacana, não é? Mas aonde que você colocar as plantas dos vossos pés, Deus vai te dar por herança, são as almas, a que você tem que ganhar, a palavra que você tem que pregar, a palavra que você vai levar vai restaurar famílias, vai restaurar vidas, vai recuperar drogados, vai recuperar prostitutas, vai recuperar homossexual, vai recuperar tantas pessoas com a palavra de amor, com a palavra de salvação, a palavra de cura, não é uma palavra de acusação, não. Acusação, esse infeliz, esse fracassado, esse derrotado de Satanás, só faz isso, que ele é um derrotado e está repreendido em nome de Jesus. Ele é um fracassado e está repreendido em nome de Jesus. Então, quando falou Pedro, calça a sandália, porque o caminho ainda é longo, o caminho que você vai percorrer é longo. Então, o caminho, você que está aí do outro lado, me ouvindo ou me assistindo, o caminho que você vai ter que percorrer na sua vida, ele ainda é longo. Então, calçar quer dizer estar seguro na palavra do Senhor. O caminho é o Senhor Jesus. Não adianta ficar, eu não dou conta disso, é muito para mim. Não. Ou você está dentro ou você está fora, para que você quis. Às vezes você, pastor, tem pessoas aí querendo ser um ministério, mas não adianta não. Ele pode até levantar contra a sua vida, querer ser você, mas não vai ser nunca, nunca. Porque cada um tem seu número de sapato, cada um tem seu número de vestimenta. A sua sandália que Deus deu para você, ela é só ela não cabe no meu pé. Às vezes você está aí enfrentando uma situação tão difícil, mas a luz do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida. Porque aquele que tem um chamado, ele não escolhe o terreno que ele quer trabalhar. Igual Abraão falou, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então aquele que está revestido, ele não escolhe. Ele não escolhe o asfalto, ele não escolhe o calçamento, ele não escolhe, vamos dizer, né, as estradas de chão batido. É aonde que o Senhor falar, ele está ali e ele vai fazer a diferença em nome de Jesus. Voltando no versículo 8. Aí fala assim, e ele o fez e disse mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Capa simboliza proteção, capa simboliza a cobertura de Deus, né? Cinge os vossos lombos. O Senhor fala, desce a calça, cinge os vossos lombos e segue-me. Lá em Mateus, capítulo 9, quando o Senhor apareceu ali para Pedro, olha só o que o Senhor falou para Pedro, não, para Mateus, né? Quando ele apareceu ali para Mateus, olha só o que o Senhor falou com Mateus. Praticamente a mesma palavra que ele está falando aqui em Atos para Pedro. Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 9, está assim, passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Ele disse, segue-me. E ele levantou e o seguiu. O Senhor está chamando as pessoas, segue-me. As pessoas não querem levantar, só vou seguir o Senhor se o Senhor me der isso, só vou seguir o Senhor se o Senhor fizer isso. Ainda tem um espírito de religião dentro das pessoas que eles querem fazer barganha com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço a sua obra. Chega na virada de ano, a pessoa faz tanto voto com Deus, no meio do mês de janeiro elas não conseguem cumprir. Calçar a sandália, cingir o lombo e vestir a capa é falar assim, estou preparado. As correntes que prendiam sua mente, as correntes que prendem você, então elas foram quebradas desde o dia que você confessou o Senhor Jesus, desde o dia que você passou pelas águas. Mas tem uma macumba no meu caminho, tem macumba. Não, meu irmão, usa a sua fé. A pessoa tem força para falar o que é negativo, mas não tem força para entender a vontade de Deus. Versículo 9. Pedro saindo e o seguia. E não sabia que era real. E o que o anjo estava fazendo. Mas pensava estar tendo uma visão. O milagre, o livramento foi tão grande que Pedro achava que estava tendo uma visão. Sabe assim, quando você fala assim, não tem jeito mais, e de repente Deus ele chega ali com a solução, de repente Deus ele vai ali, ele abre
as portas para você, nós vamos ver isso aqui. Então você tem que acreditar na palavra. Você tem que acreditar. Não importa se estão te vigiando. Não importa se estão tentando te prender para parar o evangelho, para parar o seu ministério, para parar a sua profissão, para parar a sua alegria, para parar a sua saúde. Não importa isso. O importante é você crer na palavra do Senhor. O importante é você usar a autoridade, esse poder que está dentro de você, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Segue o Senhor Jesus. Não olha para a tempestade, que depois de uma grande tempestade, sai o sol, os passarinhos começam a cantar, vem uma grande bonança sobre a face da terra. Voltando aqui a Atos capítulo 12, versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, e a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu uma rua. Olha só, passou os guardas que o vigiavam. Ele passou por eles. A porta de ferro, as portas foram se abrindo sozinha. Então, igual eu falei, às vezes você acha que está só. Você pode estar enfrentando uma prisão, mas tem uma igreja que intercede por você. Tem uma igreja fervorosa. Uma igreja que se alegra quando vê ali uma alma rendendo ao Senhor. Uma igreja que se alegra com os milagres que Deus tem feito na vida do próximo. Ah, mas o milagre não foi comigo, foi com o próximo. Se alegra, meu irmão, que se ele recebeu o milagre, você também recebeu. Então a igreja tem que estar em contínua oração, porque nós não sabemos quais os dias maus que surgirão no nosso caminho. Nós não sabemos o que há vez de acontecer durante a nossa trajetória enquanto vida tivermos. Então ele sai, ele entra numa rua, e vindo aqui no versículo 11... Voltando ao versículo 10, e abriu a si mesmo, a qual lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. Pedro, tornando a si, disse, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de todo que esperava, e de tudo que esperava o povo judeu. Aí Pedro fala assim, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor me livrou dessa prisão. Agora eu sei que verdadeiramente o Senhor me livrou da mão de Herodes e do povo, olha só, e me livrou da mão de Herodes e de todo o que esperava o povo judeu. As pessoas esperam você ser destruído, as pessoas às vezes esperam as suas coisas dar errado, às vezes as pessoas esperam a sua tristeza. Mas no momento que elas esperam a sua derrota, seu fracasso, é o momento que Deus traz alegria no seu coração, é o momento que Deus traz segurança para você, é o momento que Deus te enche de sabedoria, é o momento que Deus ele vai te mostrando portas que vão se abrindo para você sair da situação que você se encontra, é o momento que Deus ele restaura o seu cativeiro, ele tira você do cativeiro. Se você olhar na Bíblia, todos os homens usados por Deus enfrentaram espada, enfrentaram cadeias, fornalhas de fogo, covas de leões, enfrentaram rios e mares, enfrentaram exército, e todos eles foram vencedores em nome de Jesus. O Senhor nunca os desamparou, então ele também não vai desamparar você, não vai desamparar os seus sonhos, seus projetos, a sua família, não vai desamparar você hora nenhuma. Basta você acreditar. A alegria do povo judeu, querendo ver Pedro sendo morto à espada ou enforcado, não sei, Herodes querendo agradar politicamente aquele povo, ele foi mais uma vez, o inimigo mais uma vez teve uma grande decepção, porque o que Deus tem para você, ninguém pode tomar. As suas coisas é sua, não é de mais ninguém. Às vezes você acha que está demorando, mas não está demorando. Versículo 12, Atos capítulo 12, versículo 12. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Né? Então, muitos na igreja, igual nós vemos no versículo 5, a igreja intercedia a Deus pela vida de Pedro. E quando ele chegou lá, tinha muitos no plural, reunidos e oravam. Versículo 13, batendo Pedro à porta do pátio,
uma criada, algumas traduções vai estar assim, uma menina, uma moça, uma criada, voltar aqui, perdão, batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rod saiu a atender. Versículo 14. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Ela ficou tão alegre, que ela nem abriu a porta. Ela reconheceu a voz de Pedro. Então, meu irmão, quando a igreja ora, tem pessoas que vai ficar muito alegre com a sua vitória. Tem pessoas que vai regozijar, tem pessoas que vai vibrar, vai dar um grito de júbilo, vai glorificar a Deus pela sua vitória, pela bênção de Deus na sua vida. Por isso que eu estou falando, não olha para a prisão, olha aonde que você quer chegar. Sabe, não olha para a circunstância que está em sua volta ou ao seu derredor. Olha para dentro de si, olha para a palavra de Deus, enche do Espírito Santo de Deus e foge dos fracos. Sabe? Anda com quem está na mesma fé do que a sua. Essa moça, ela encheu de alegria, nem ela acreditou. Porque a sentença de Pedro, a sentença que Herodes deu para Pedro era para arrancar, ceifá-lo da face da terra. Mas Herodes deu a sentença. E o povo que se dizia gostar dos cristãos, o povo judeu, que às vezes são muitos que estão do nosso lado, esperando para ver ali o fato ocorrer, se alegrando ali, mas eles se entristeceram, porque Deus falou, não, ele não terminou o que eu tenho que fazer. Ele tem muito caminho para percorrer ainda. Você tem muita coisa para fazer, você tem muito caminho para percorrer. Você é importante. Você é a imagem e semelhança de Deus. Sai da prisão. Essa prisão espiritual. Essas coisas, você não vai conseguir, isso não é para você, mentira. Tudo que você tem, tudo que você deseja, foi Deus que colocou no seu coração, desde aqui, vem edificar a sua vida. Então a menina voltou para dentro, cheia de alegria. Versículo 15, disseram-lhe, disseram para ela, está fora de ti. Mas ela afirmou que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Às vezes o milagre é tão grande, a bênção foi tão grande, que eles que estavam orando nem acreditaram. Eles falaram para a menina assim, você está fora de si. Já viu aquelas coisas bacanas que acontecem com você? A pessoa fala, que isso é verdade? Não aconteceu mesmo. A pessoa ela não acredita que você recebeu essa bênção, ela não acredita que você recebeu esse milagre. Mas mas Deus vai derramar milagre na sua vida a partir de agora, a partir do momento que você acreditar. Não importa o seu tipo de casa, se é uma casa grande, pequena, bonita, de lona, ou de concreto, ou de alvenaria, ou de madeira, não importa, é importante que esta alegria Deus vai te dar. Deus vai te dar alegria de ser uma pessoa feliz. Deus vai te dar alegria de sair dessa prisão espiritual, essa prisão intelectual, essa prisão mental. Você pode, você foi chamado para vencer em nome de Jesus. As lutas e as batalhas é só para aperfeiçoar você para a batalha. Essas guerras que vêm é só para você manejar bem a espada do Senhor. Isso não é para te derrotar, não. Isso não é para te envergonhar, não. Embora as pessoas querem que você seja envergonhado, mas elas estão enganadas, porque Deus tem o melhor para a sua vida. A igreja intercede por você, a igreja ora por você. O que é seu, não é de mais ninguém. Voltando aqui no versículo 15. No versículo 16, aliás, Atos capítulo 12, versículo 16, mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram, e se espantaram. Olha, eles oravam e ficaram espantados de ver Pedro, porque era uma coisa, aos olhos humanos, impossível, mas para Deus tudo é possível quando você crer na palavra de Deus. Tudo lhe será possível, e está ligado aqui na terra, está ligado aqui no céu. Deus está conosco, eu estou com vocês, estou orando, vou continuar orando. Não tem capeta, não tem pombagira, não tem demônio nenhum que vai paralisar a sua vida, porque Deus é que está na nossa frente. O anjo do Senhor está na sua frente. Não fique
pasmo quando você receber a bênção. Glorifica ao Senhor e testemunha a grandeza de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Glorifique o nome do Senhor. Versículo 18. Não, versículo 17, perdão. Atos capítulo 12, versículo 17. Eles ficaram espantados lá no versículo 16. Versículo 17. Acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o teria tirado da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para o outro lugar. Então, quando o Senhor mandou ele cingir os lombos, vestir-lhe a capa, calçar a sandália, alparcata, é porque ele tinha uma grande caminhada, uma longa caminhada, para levar a palavra do Senhor, para anunciar as boas novas. Aqui, vou estar encerrando esse vídeo, fica para nós aqui, ó. Você tem uma grande caminhada pela vida. Ainda não chegou o fim. Levanta e vai conquistar o que já é seu. Quem te chamou foi o Senhor. Vai fazer a obra de Deus. Vai ter uma vida espiritual abençoada. Vai ter uma vida física abençoada. As lutas vêm. As dificuldades estão aí. As prisões e as correntes. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Fica aí o meu boa noite para vocês. A paz do Senhor. Que a glória de Deus entra dentro da sua casa. Que a glória de Deus entra no seu trabalho. Que a glória de Deus entra na sua família, na sua saúde. Que a glória de Deus manifeste para você todos os dias da sua vida. E quando você estiver passando por qualquer dificuldade, não desanime. Lembre-se da promessa do Senhor. Então, agradeço a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. Vou estar colocando esse vídeo lá no YouTube. Está lá, Rodrigo Prado, Motivação. Passa lá, dá uma curtida e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo para estar evangelizando também. Se um dia você quiser fazer parte do vídeo, me chama, vou na sua casa, nós damos um jeito de fazer um vídeo e vamos evangelizar. Que Deus abençoe todos vocês. Nós temos culto na quarta-feira, 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde, 7h30 da noite, e aos domingos, às 8 horas da manhã e às 7 horas da noite, na rua Serra Azul, número 92, cidade de Mateus Leme, próximo à entrada do bairro Central. A Igreja do Evangelho Quadrangular. Perto de você tem uma Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira. E muito obrigado por esse carinho. Muito obrigado por estar aí me acompanhando aí nas redes sociais, me ajudando a levar a palavra do Senhor. E nós vamos melhorar esses vídeos, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma semana de vitória. Bom trabalho para todos. E até a próxima.